Antes de começar, tem alguma dúvida aí, alguma observação, alguma pergunta? Ok. Bom, deixa eu iniciar aqui. Então, na aula de ontem a gente começou, ontem não, né? De segunda-feira, ontem foi a palestra. Então, na aula de segunda-feira, a gente começou a trocar uma ideia aqui sobre uma situação-problema. Né? E a situação-problema era a gente realizar duas averiguações aqui. A primeira é averiguar o motor. Então, a gente vai precisar aqui fazer alguns testes no motor para ver se o motor está ok. Estando o motor ok, a gente vai analisar alguns componentes do circuito. Aí nesse circuito aqui que eu estou falando é um circuito de comando e força. Beleza? Então, desses testes aqui do motor, a gente tem aqui, claro que existem vários outros, né, que a gente já até viu aí em disciplinas anteriores, mas os dois básicos aqui que acontecem na realidade da indústria o tempo todo são esses dois, ó, identificação de terminais, tá? A gente faz testes para identificar os terminais do motor, e a gente faz também testes, um teste que é chamado de teste de isolamento. Então, primeiro, qual que é a necessidade de eu conhecer esse tipo de identificação de terminais aqui? Porque você imagina só, nessa situação aqui, você tem um motor, onde os terminais desse motor, considerando o motor de 6 pontas, tá? Onde os terminais desse motor aqui estão sem identificação. Tá? Se ele tivesse já com a identificação, ficaria fácil, porque aí era só eu partir aqui para a próxima etapa, que é a etapa de isolamento. Mas eu não sei se esse motor, por exemplo, ele está assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se preferir, pode ser UVW, né? XYZ, tanto faz. Se ele está assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pode também ter o 5 aqui em cima, olha, e o 2 aqui embaixo. Beleza? Ele pode ter o 4 aqui, por exemplo, e o 1 aqui. Tá? Então, quando eu pego um motor desse tipo, de 6 pontas, é necessário que eu identifique de forma correta onde é de fato cada terminal. E os terminais, eles estão relacionados com a bobina, os terminais da bobina. Então, ó, vai ser sempre assim, tá? Bobina 1, terminais 1 e 2, bobina 2, para esse tipo de motor, tá? Bobina 2, terminais, quer dizer que eu errei, né? Aqui é 1 e 4, aqui é 2 e 5, e a bobina 3 vai ser assim, ó, 3 e 6. Tá? Então, sempre vai ser assim para motores de 6 pontas. Porém, como que eu sei que o 1 é aqui e não aqui, por exemplo? Então, para uma bobina, eu tenho duas possibilidades. Um terminal da bobina aqui, do motor, ele pode ser ou terminal 1 ou terminal 4. E eu preciso saber, de fato, qual terminal que representa qual número. E como que eu faço isso? O primeiro conceito que eu tenho que ter é o seguinte: o que faz o 1 ser 1, o 2 ser 2 e o 3 ser, de fato, 3 é o que a gente chama aqui de polaridade da bobina. E a polaridade da bobina está diretamente relacionada com o sentido que a bobina foi enrolada, tá? Então, vocês viram lá atrás, lá em máquinas elétricas, que toda bobina aqui, né, ela tem uma pinta aqui, olha, que é a famosa aqui, ó, pinta de polaridade. Só lembrando, né, que, só ressaltando aqui, que essa pinta aqui, ela não é visual não, tá, gente? Ela é só aqui para análise, beleza? Então, se você pegar uma bobina lá, você não vai ver essa pinta aqui não, tá? Não vai ver essa pinta aqui lá de forma visual não, isso é só para análise. Essa pinta de polaridade, então, que ela indica, como o próprio nome já diz, ela vai indicar a polaridade instantânea nesse ponto da bobina. Então, esse lado aqui, por exemplo, olha, vai indicar aqui o norte instantâneo para nós. Tá? Então, indica que quando essa bobina aqui tiver com a polaridade norte aqui, nessa pinta, a de cá também vai estar, a de cá também vai estar. Então, todas as polaridades aqui, olha, todas as pintas, elas têm a mesma polaridade no mesmo tempo. Tá bom? Da mesma forma, né? Se eu quisesse indicar aqui como sul, por exemplo, aqui também seria sul,
e aqui também seria sul. Por assim dizer, de forma grosseira, né, essa pinta de polaridade ela indica uma igualdade da polaridade nos pontos. Beleza? Da mesma forma, olha, se eu indico essa pinta de polaridade aqui embaixo, o que vai acontecer? Se aqui for norte, o que é aqui onde o mouse está passando? Fala para mim, por favor. Sul. Sul. Porque eu sei que aqui na pinta de baixo também vai ser norte. E aqui também vai ser norte. Então perceba que a pinta de polaridade aqui, na representação das bobinas de um motor, ela tem que ser levada em consideração uma vez que o campo magnético no interior da máquina ele precisa ser bem direcionado. Beleza? Se uma pinta de polaridade está aqui, a outra está aqui embaixo, por exemplo, eu vou ter problema aqui na interação dos campos interior da máquina. E isso pode prejudicar o funcionamento da máquina. Tá bom? Então, por isso a necessidade da gente saber dessa pinta de polaridade. Então, a identificação de terminais, ela é dividida em duas partes, tá? Essa primeira identificação aqui. Ela é dividida em duas partes. Qual que é a primeira parte? A primeira parte, eu preciso identificar a bobina. E a segunda é determinar a numeração. Beleza? Então, a única coisa que a gente tem aqui agora é o quê? 3 bobinas, dessa forma aqui. Eu preciso identificar a bobina. Vocês têm alguma ideia de como que eu faço para identificar essa bobina aí? Quando eu falo identificar a bobina, eu estou falando isso aqui, tá? Olha só, você tem um motor aqui, ó. Você tem um motor. Aqui é o motor, tá? Aí você tem a plaquinha do motor lá, né? Onde saem os terminais. E o que você tá vendo lá são 6 fios saindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 cabos saindo lá do motor. Tá? Você tem 6 cabos saindo do motor. Como que eu sei quais cabos aqui, né? Qual grupo de cabos aqui representa cada bobina dessa? Eu sei que as bobinas aqui, elas têm 2 terminais cada uma, certo? Então o que eu sei é o seguinte, eu preciso achar aqui nesse motor 2 terminais que representam cada bobina. Porque aqui está tudo misturado, sem identificação. Como que eu faço isso? Ô, William, é aquele negócio de medir a continuidade? Sim, por quê? O Eu que não é um lembro teste? muito bem. O que é um teste de continuidade? Por que ele vai ser aplicável nesse caso aqui? Nossa, William, eu não lembro. Eu só sei que tinha um que o negócio ficava... Fazia um barulhinho, outro não. Enfim, não sei te explicar. Vamos lá. Teste de polaridade, a função dele é testar uma resistência no ponto, tá? Resistência mesmo. Então, ele testa baixas resistências. Se você tem... Fala continuidade por quê, né? Se você tem um cabo... Tá me pedindo para entrar aqui. Bom, se você tem um cabo qualquer, tá? Você tem um cabo aqui, beleza? Aí, você quer saber se esse cabo aqui, ele tem continuidade. Continuidade quer dizer o quê? Que ele não está rompido, por exemplo, aqui do ponto A ao ponto B. O que você faz? Você pega um multímetro na escala de continuidade, vou colocar o símbolo de resistência aqui, tá? E o que você faz? Você coloca uma ponta de prova no ponto A, uma ponta de prova no ponto B. Aí, os tradicionais aí, né? Se dá aquele apito, quer dizer que tá ok. Se não dá o apito, quer dizer que tá rompido. Mas o que esse instrumento faz aqui nesse momento? Ele aplica no trecho aqui uma pequena corrente de um ponto a outro, né? E ele mede de fato o retorno dessa corrente. Se houve o retorno da corrente aqui, né, numa amplitude considerável, tem um circuito eletrônico que faz isso e tal, ele considera que o trecho está ok. E esse trecho aqui está ok, quer dizer que existe uma resistência baixa. Se eu tenho um cabo, a resistência desse ponto aqui é baixa. Por que eu falo que a resistência é baixa? Porque se você pega o ponto A e o ponto B, por exemplo, e enfia o ponto A e o ponto B numa tomada, o que você experimenta ali? Curto-circuito, né? Vai estourar lá o cabo, vai derreter o cabo. Por quê? Porque a resistência aqui é uma resistência que a gente chama de curto-circuito, né? Uma resistência muito baixa, próxima de zero. Então, quando você coloca num ponto
né, em 2 pontos aqui, e o multímetro entende essa resistência